Pelo menos já cá estou. Natália. Natália, consegues ouvir-me? Olá, agora sim. Menos mal, agora sim. Pronto, aqui a apresentação do... É que fica estranha, porque fica só assim ao alto. Será que depois quando ele apresentar... Pois, que estranho. Nós estava ali a ver, já temos ali 2 pessoas à espera para entrar, mas vamos esperar um bocadinho. Entretanto, quando entrar o Paulo, também o pões como anfitrião, não é? Exato. Pois, só que é estranho porque é que na apresentação fica tão pequenino, aquilo ficou alto, parece o telemóvel ao lado. Estranho, eu vou tentar colocar do meu... Olha, vê se consegues, se calhar mais fácil. Não. Porque ele provavelmente vai fazer também uma apresentação com o PowerPoint, não é? E se for assim, acaba por se ver. Não sei, ele disse se ia fazer apresentação de PowerPoint ou não. Espera aí que entrou agora o Paulo. Tá, o Paulo Nogueira já ali está. Se calhar, como é que a gente admite só ele? Consegues pô-lo como anfitrião? Espera aí que é muita gestão para fazer, são... Pois é, querida. Podíamos ter feito aqui umas... Eu depois também posso tratar ali da intervenção dos participantes e olhar para o chat. Já estou a ver que és como eu, gostas de entrar mais cedo para ter tudo preparado, não é? Só que isto ficou em cima da hora. Mas pronto, menos mal, a gente há de conseguir. Não conseguia promovê-lo a... Como é que fizeste comigo? Eu também não tenho maneira de fazer isso. Espera aí. Como é que fizeste há bocadinho? Convidar? Não. Copiar link, não deve ser convidar. Como é que isso faz? Sem ele é que não vamos a lado nenhum, certo? Acho que agora vai. Tá, está a entrar. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir ou não. Olá, ouvimos bem, Ok. agora sim. Pronto. Excelente. Estamos aqui com os problemas de entrar, estamos a entrar pelo site do Instituto Jurídico e, portanto, vemos aqui um bocadinho. Ora, nós vamos fazer aqui um compassozinho de espera, que estão ali a entrar as pessoas para assistir, está bem? Só depois é que mandamos aqui conversar um bocadinho. Não sei se estão muitas pessoas ou poucas. 63 inscritos, se não me engano. 60? As pessoas demoram um bocado para entrar. Fazemos aqui um compasso de espera. Sabe que tivemos um problema com o nosso servidor da faculdade, um problema grave, e portanto ficou tudo mais complicado, inscrições nos eventos, essas coisas todas, ficou tudo, mesmo exames e tudo. E portanto, eu acho que íamos ter mais gente a assistir. Porque agora quando disse, achou muita gente ou pouca gente? Achei muita. Ano passado nós tivemos quase 200 inscritos. É isso. Então, para a gente é pouco. É, exato. E eu acho que teve um pouco a ver com esse problema que nós tivemos no servidor. Aquilo ficou parado durante muito tempo e, portanto, vamos ver como é que as coisas... Mesmo no outro, Natália, aquele do Sustainable Energy Day, também ficou assim um bocadinho em termos de inscrições, mas pronto. Poucos, mas bons, não é? É isso.
Nós estamos a Também contar com quantas pessoas hoje? Cerca de 60, não é? É o que me estava a dizer, não é? Nós temos 63 inscritos. Mas há pessoas que podem entrar sem estarem inscritas? Não, pois não. Assim, pode desde que recebam um link do Zoom, né? Pois. Porque, na verdade, a partir do momento que o interessado se inscreve, ele recebe o link. Mas se quiser reencaminhar para outras pessoas, pode fazê-lo, né? Ok. De todo modo, a experiência diz que, como estas inscrições são grátis, as pessoas inscrevem-se e muitas depois não aparecem, não é? Acaba por acontecer mais Pois. isso, ou seja, aparecerem menos pessoas porque estão a contar ou outro motivo qualquer, inscrevem-se porque pode ser que consigam assistir e depois não conseguirem, e portanto, de facto, a gente também faz aqui, para já não são horas, não é? Mas depois fazemos um compassozinho de espera, porque há sempre os atrasados, embora nós também não queremos maçar as pessoas, nem os nossos convidados, nem as pessoas que estão a assistir, e portanto a ideia é fazermos isto Claro. uma hora, não é? Claro, e portanto... Sim, acho que vai ser uma sessão bastante interessante, para ser sincero. Porque eu vou falar aqui um bocadinho mais, que é o que toda a gente não sabe, que é como é que entra e como é que se preenche aquela folha de Excel da Direção-Geral de Energia para dar entrada aqui aos processos de licenciamento. E quem não vier, acho que vai perder aqui uma boa sessão. E quem veio, vai dizer aos outros que devia ter vindo. Mas eu gostei foi da sua afirmação. A minha apresentação vai ser excepcional, portanto é pena quem não puder vir. Não, mas é importante que é o roteiro, é preciso roteiro, não é? Como é que a gente lá chega, como é que se faz? É isso mesmo, é isso mesmo. Que acho que é o que falta aqui em todo o processo. E então acho que esta sessão, e bem, veio o tema, o título veio mesmo dizer isto, é como é que nós implementamos isto na prática. Bom, a nossa ideia depois também será, não sei, o ano passado nós chegámos a disponibilizar a gravação, certo, Natália? Nós temos aqui esta parte inicial, estamos a falar, isto já está a gravar, mas esperemos que dê para depois fazer aqui uma... Não, assim, está a gravar. Está gravando, diz que está a gravar. Ele abriu logo. Fazemos uma edição, convém tirar esta parte inicial, não é? É difícil, não é? Fazer a edição. Mas a ideia seria disponibilizar. Mas, no mínimo, tem uma apresentação, não tem, Paulo? Desculpa o tratamento informal. Não, claro que sim. Eu tenho e não é... E são cerca de 50, 40 slides, eu não estou em erro, mas uns são rápidos, outros é que demoram aqui um bocadinho mais, mas o tempo são 45 minutos, foi o que foi pedido e eu vou tentar cumprir, está bem? Ok. Aqui também o importante é nós termos a informação. Às vezes prefiro não cortar a palavra a quem está a apresentar, preocupo mais com o conteúdo que propriamente com o tempo e, portanto, podemos fazer essa gestão. Temos 10 pessoas, portanto, já para 60 já começam a ser, é natural que comecem a chegar devagarinho, até agora já fica curiosa. Sabe que eu sou um bocadinho mais lateral destes temas, certo? Ali a Natália é que é a nossa entendida nestas questões e, portanto, eu vou ali um bocadinho por arrasto. Mas estou sempre interessada em saber como é que as coisas se fazem, que eu sou muito prática e, na verdade, a gente ouve tanta coisa, e depois dizer assim, agora sentarmos numa mesa e começarmos a trilhar o caminho, como é que se faz? Eu acho que se vai dizer como é que se faz, isso é muito importante, não é? É isso depois mesmo, as questões físicas, isso, a gente arranja maneira de ter quem trate. É, porque o que eu vejo muitas vezes nestas apresentações é que nós vamos a uma apresentação e não vamos ouvir nada de novo. Isto é, a explicar como é que as coisas são, o que é a diferença entre o autoconsumo coletivo, a comunidade de energia renovável. Ora, isso são coisas que nós já ouvimos em N apresentações. Agora, como é que entra mesmo realmente... colocar a mão na massa, né? Exatamente. E nós então, agradecemos imenso a disponibilidade do Paulo. Não há problema. E pronto, e é para isso que eu aqui estou. E acho que esta apresentação acho que eu vou fazer várias vezes, por isso. Não vai ser a primeira. Teve o trabalho de a montar a primeira vez, mas agora ficou prontinha, não é? Agora dá para replicar. É isso. Exato. Ora, nós em todo caso fazemos aqui mais um bocadinho. Como é que fazemos, Natália? Às 17 em ponto admitimos as pessoas que já ali estão e depois fazemos aqui um bocadinho de espera? Ou como é que achas? Admitidos, na verdade. Já estão todos, já nos estão a ouvir, certo? Ok, pronto. Já estou a ver ali alguns nomes conhecidos. É pena que não podemos falar com eles. Podemos falar aqui no chat, não é? Boa tarde a todos.
E, portanto, pronto, mas fazemos aqui um ponto de situação um bocadinho para permitir que entre mais gente. Eu também só falo umas palavrinhas no início, a Natália provavelmente também. E depois, como este estilo é o webinar, por acaso, se não aparecer toda a gente que está inscrita, quase que dava para estarem todos presencialmente e dava para falarmos uns com os outros, não é? Que torna mais interessante. Quando temos muita gente inscrita, este sistema do webinar cria menos ruído, mas também é mais complicado para as pessoas estarem a colocar questões, mas tenho aqui o chat, tenho as questões, não é? Questions and answers, podem colocar ali, nós estaremos mais ou menos atentos e vamos aqui registando. Acabou de entrar a Susana Oliveira, mas imagino que não seja a minha irmã, que se chama Susana Oliveira. Porque ela é de filosofia, portanto não se interessará, imagino eu, por comunidades de energia. E, portanto, vamos esperar só aqui um bocadinho, fazer aqui também um ponto de situação. Se calhar eu vou começando, pode ser, são 16h59 às 17 em ponto, para sermos totalmente pontuais, já são 17, ora, e agora está a entrar muita gente, pronto. Eu se calhar faço aqui só uma pequena abordagem para falarmos um bocadinho sobre este segundo ciclo do webinar, que estamos a organizar no Instituto Jurídico. Portanto, eu apareço com a Natália, mas gostava que ficasse realçado que a Natália é que é a mulher das comunidades de energia destes temas, é verdade. Eu vou um bocadinho a reboque, interessa-me muito estes temas, porque se articulam e, portanto, também estou aqui para falar numa questão final, que tem a ver mais com as questões das cidades, do urbanismo, que é por onde eu normalmente ando. Nós fazemos um segundo ciclo de webinars, na sequência, naturalmente, do ano passado, o primeiro ciclo, também foi em junho, se não me engano. Temos 4 sessões programadas, às terças-feiras, das 5 às 6, eu por acaso até achei que era das 6 às 7, mas é das 5 às 6, 1 hora, para não tornar muito maçador. Tentámos trazer convidados que estejam com a mão na massa, como aliás o Paulo Nogueira, que estava aqui a dizer que ia fazer uma apresentação muito importante para todos vocês que aqui vão estar, não é? Na verdade. O tópico central é comunidades de energia e poder local, portanto também depois relacionar a importância das autarquias locais e de comunidades de energia em que as próprias autarquias locais têm intervenção. Hoje vamos falar sobre roteiro para a criação de comunidades de energia em Portugal. O Paulo vai nos dizer como é que se monta uma comunidade de energia em Portugal. Eu peço desculpa e vou já apresentar o Paulo Nogueira. Eu sou muito informal e, portanto, trato diretamente pelo nome, mas é coordenador da área de transição energética da Direção de Indústria e Transição Energética da ADENA, a Agência para a Energia, e, portanto, vai nos ensinar, a ideia mesmo é essa, a ensinar como é que nós, se quisermos montar uma comunidade de energia, fazemos, não é? Já nos disse há bocadinho como é que nós preenchemos vários passos, roteiro para a criação de comunidades de energia em Portugal. Na próxima semana, uma sessão da ideação à concretização, 2 casos práticos de SERs participadas por autarquias locais. Vamos ter aqui a intervenção numa SER de Vila do Bispo e de uma SER do Centro Urbano de Mangualde, portanto, como é que os municípios também estão a intervir. Depois a Natália fará no dia 20 uma intervenção um bocadinho das diretivas europeias ao decreto-lei que temos em vigor neste momento, 15/2022, futuro para as comunidades de energia em Portugal. É naturalmente jurista e, portanto, colocará muitas questões também do ponto de vista jurídico. E depois, no dia 27, eu farei uma intervenção, crise energética, que papel para as cidades e as comunidades de energia. Mas vou passar rapidamente, a não ser que a Natália queira dizer alguma coisa, até para apresentar um bocadinho melhor o nosso convidado, mas eu passo de imediato a palavra para a Natália e depois para o Paulo, sendo o tempo de antena todo do Paulo, porque já me deixou aqui com as orelhas levantadas a dizer que nos vai ensinar e que quem não estiver a assistir à sessão de hoje se vai arrepender e, portanto, passo a palavra para já para a Natália e depois para o Paulo. Obrigada. Obrigada por estarem presentes. Bom, agradeço eu mais uma vez, né, a doutora Fernanda Paula, por ter encarado o desafio, né, de realizarmos mais um ciclo de webinar sobre as comunidades de energia e o poder local. Agradeço ao Instituto Jurídico, né, por todo o suporte, aos presentes, e, sobretudo, aqui ao Paulo Nogueira, né, da ADENA, que tirou um pouquinho do seu atribulado tempo para nos apresentar o roteiro, né, para a criação de comunidades de energia. Em Portugal, o Paulo, que tem mestrado integrado em engenharia eletrotécnica e computadores, é coordenador da área transição energética da Direção de Indústria e Transição Energética da ADENE,
e encontra-se presentemente a dar apoio na implementação dos avisos do Fundo Ambiental, né, que já decorreram, Vale Eficiência e Autoconsumo Coletivo e Comunidades de Energia Renovável, sendo, assim, portanto, uma figura bastante ativa na implementação atual de comunidades de energia e esquemas de autoconsumo coletivo aqui em Portugal. E nós estamos extremamente gratas, todos os demais presentes, certamente, extremamente gratos em tê-lo aqui para passar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Então, sem mais delongas, deixando apenas a observação de que, embora o chat esteja fechado, a funcionalidade do Q&A está aberta, então podem, durante toda a sessão, colocar questões, tá, que serão respondidas ao final. Passo imediatamente, então, a palavra ao Paulo, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade e a amabilidade de compartilhar todo o seu conhecimento e experiência conosco. Ok, muito obrigado, Natália, muito obrigado, Fernanda, pelo convite endereçado aqui à ADN e por mais uma vez estar presente aqui nesta sessão da apresentação, que creio que vai ser uma mais-valia não só para mim, posso partilhar o meu conhecimento que eu vou adquirindo todos os dias, porque efetivamente isto é uma caminhada que se faz e nós também estamos sempre a aprender. Isto que nós também não sabemos tudo e a verdade é esta, e nós também vamos esbarrando e com as dificuldades que são efetivamente apresentadas no terreno, mas a nossa vantagem é como é que nós as conseguimos ultrapassar e como é que nós depois conseguimos caminhar para a implementação destes projetos, que é esta a mais-valia aqui, que me traz aqui hoje. Eu vou partilhar então aqui o meu ecrã, eu creio que já estejam todos a ver a apresentação, certo? Ok, perfeito. Muito bem. Então, ok. Basicamente, a apresentação de hoje, como o tema próprio indica, é indicado ao roteiro para a criação de comunidades de energia renovável. Eu vou apresentar aqui um pouco o que é que a legislação refere em termos da implementação destes projetos e qual é que é o papel da ADN na implementação e o apoio que tem dado no âmbito destes projetos. Como todos nós sabemos, o primeiro decreto-lei, isto é um slide muito comum que nós vemos em todas as apresentações, é o pontapé de arranque, digamos assim, nasceu em 2019 com o decreto-lei número 162 e atualmente o que está em vigor, que é o decreto-lei número 15 de 2022, é o que realmente interessa para todos nós, para percebermos como é que são implementados os projetos de autoconsumo, tanto individual como coletivo, e o tema das comunidades de energia renovável. Basicamente, os pontos principais que nós temos que ter em consideração, ou enquadramento dentro do enquadramento legal, eu tirei 4 principais, que é sabermos o que é uma instalação de utilização, basicamente é a instalação física onde é efetuado o consumo da energia que é produzido dentro da instalação, tanto que venha da energia da rede como das energias que vêm das unidades de produção. O que é a rede elétrica de serviço público, que é sem dúvida a rede que é constituída pela rede de transporte e pela rede de distribuição. O que é o operador de rede de distribuição, basicamente porque existe aqui uma diferença, e saber que dentro da baixa tensão existem 2 grandes diferenças, que é a baixa tensão nominal e a baixa tensão especial, apesar de existir a média tensão e a alta tensão e a muito alta tensão, mas efetivamente endereçar aqui um bocadinho mais, porque dentro da baixa tensão estas 2 relevâncias, porque a baixa tensão nominal está mais efetivamente endereçada para o consumidor, que é o residencial, e depois aqui a baixa tensão especial aqui já para pequenas e médias empresas. Em termos do enquadramento legal e da rede de transporte de energia, basicamente eu fiz aqui um resumo para nós percebermos como é que efetivamente a nossa rede elétrica está projetada. Basicamente existe um operador da rede de distribuição, é um único para a rede de distribuição, que é a REN, que é a entidade que atua dentro da muito alta tensão, mas depois para alta tensão e média tensão já temos um único operador de rede, que é neste caso a Redes
que é a grande entidade que gera toda a nossa rede de distribuição, mas depois para baixa tensão, em termos de concessão da rede de baixa tensão, já existem 11 entidades diferentes. Nós muitas vezes falamos só na redes, mas na realidade nós temos muito mais entidades a operar digamos assim, na parte de baixa tensão, e algumas destas entidades que operam são realmente municípios que não quiseram entregar o contrato de concessão a esta entidade e quiseram eles próprios gerir esta rede de distribuição de energia. Em termos de distribuição das unidades de produção, o que o Decreto-Lei informa é que elas estão divididas em 4 grandes grupos, digamos assim, até aos 700 watts. Não existe qualquer, basicamente o que o Decreto-Lei indica é que existe uma isenção do registro no portal da Direção-Geral de Energia, mas desde que não haja injeção na rede. Entre os 700 e os 30 kW é uma mera comunicação prévia, e depois a partir dos 30 kW para cima já temos um registro e uma licença que obriga aqui a determinadas condições que é necessário ver caso a caso. A grande diferença entre a isenção e a mera comunicação prévia é que eu fiz uma referência, como eu referi, nos 700 watts não existe a necessidade do registro da Direção-Geral de Energia, como eu referi, desde que não exista o excedente em termos da sua injeção dentro da rede de transporte, e não existe também a necessidade de um técnico certificado. Isto porque os 700 watts, basicamente, nós conseguimos adquirir kits já completamente constituídos, onde tem o inversor, onde tem o sistema de geração de energia, e basicamente nós ligamos a uma tomada da nossa habitação, e a energia que é produzida através desses sistemas entra logo diretamente dentro da instalação de utilização e ser automaticamente consumida. Por isso não existe aqui uma preocupação eletrotécnica, digamos assim, destas instalações. Já quando falamos dos 700 a 30 kW, já não é bem assim. O que existe é uma necessidade desta instalação ser efetuada por um técnico certificado pela Direção-Geral de Energia. Este técnico tem que estar registado dentro do portal da GEG. Não basta ser uma pessoa meramente com o curso de Engenharia Eletrotécnica e dizer que pode exercer. Não, tem que estar registado dentro do portal ou também na ordem dos engenheiros ou na ordem técnica. Para potências de unidades de produção é necessário sabermos que tem que existir um contador totalizador e que existe a necessidade então da instalação por um técnico certificado. E não descurar que em qualquer instalação de produção de energia ou de geração de energia existe sempre a necessidade de existir um seguro de responsabilidade civil. Okay? Isto é muito importante, muitas pessoas descuram este tema e realmente nós temos visto que em caso de intempéries e que já não começam a ser não comuns, mas sim mais para o comuns, para nós nos salvaguardarmos com algum percalço, é bastante importante nós termos este seguro de responsabilidade civil, porque senão, caso contrário, tem que ser o proprietário da instalação a assumir os danos que possam existir devido a algum problema em termos da instalação elétrica. Uma das grandes questões que nos fazem muitas vezes é qual é que é a potência máxima que eu posso instalar da minha unidade de produção, não é? Porque efetivamente o que eu vejo e as questões que nos chegam e o que eu vejo a discutir muito no Facebook e nas redes sociais é que muitas pessoas não têm noção de qual é que é a capacidade de unidade, em termos de unidade de produção que podem fazer a instalação, e acham que podem instalar lá qualquer coisa. E não é bem assim. A potência máxima que nós podemos instalar dentro das nossas instalações de consumo, basicamente, é a potência se o instalador, ou melhor, aquela instalação, digamos assim, foi certificada para admitir determinada potência. Esta é a potência máxima que eu posso fazer dentro da minha habitação. Dentro das habitações de residencial, normalmente esta potência está entre os 6.9 e os 10.35, okay? A maior parte das vezes é esta a potência certificada das nossas habitações. O que é que acontece? Muitas vezes nós compramos um carro elétrico, não é? E depois nós queremos montar aquelas wallbox e depois a instalação não tem potência para aceitar, digamos assim, a potência do carregador que nós temos ou que pretendemos instalar. Então o que é necessário?
basicamente nós temos que pedir, ok, à operadora de rede de distribuição, digamos assim, o aumento da potência a que aquela nossa instalação de consumo foi certificada, está bem? O que é que o operador de rede, neste caso, o que é que vai ser necessário? Basicamente, nós temos que pedir esse pedido, se o operador de rede for a rede, dentro do portal desta entidade, e depois vai-nos ser associado um custo, em que esse custo, digamos assim, ou esse encargo, é tendo em consideração o euro por kVA, digamos assim, que nós queremos aumentar em termos da nossa instalação de consumo. Para as tipologias de, se quisermos aumentar a potência certificada de uma vivenda, de um edifício coletivo, um condomínio fechado ou de um posto de carregamento, a documentação que nós temos que entregar e que é pedido por este operador de rede é a ficha eletrotécnica, okay? Não é qualquer pessoa que, digamos assim, pode fazer este pedido de licenciamento, tem que ser uma pessoa credenciada, tem que ser submetida então aqui a ficha eletrotécnica e o licenciamento por parte do município em que aquela instalação existe e tem a licença para receber, digamos assim, qualquer tipo de sistema elétrico. Outra das questões que nos chega muitas vezes é quando é que eu devo efetuar o registro na DGEG, não é? Porque nós fazemos a instalação daquela instalação de consumo e o que vemos é que muitas pessoas ou alguns eletricistas que fazem a instalação ou não registram esta unidade de produção dentro da Direção-Geral de Energia ou muitas vezes não sabem quando é que fazem este registro. E o que nós dizemos sempre, e é assim que deve ser feito, é que o registro na Direção-Geral de Energia deve ser feito antes da entrada em funcionamento da unidade de produção, ok? Isto é, eu faço a instalação, antes de fazer o ok da minha UPAC para fazer, digamos assim, a produção de energia, eu faço o registro, pode fazer na hora, o registro dentro do portal da Direção-Geral de Energia e então sim, aí devo ligar então a minha unidade de produção. O que nós vemos muitas vezes não é assim que acontece, não é? Nós fazemos a instalação, ligam a unidade de produção, depois 2 ou 3 ou 4 dias depois, ou um mês ou 2, é que fazem o registro na Direção-Geral de Energia. Realmente este registro é bastante rápido, para quem já o fez, isto é quase instantâneo, é quase na hora, e sempre que existe, depois da instalação, sempre que se verifica que o contador de energia, e isto é um passo que o operador de redes tem que efetuar, valide que o contador de energia não é um contador que seja bidirecional, que é o que se chama o contador inteligente, ele próprio entra em contacto com o proprietário da UPAC, e agenda, digamos assim, um dia para fazer a substituição deste equipamento. Outras das questões é que muitas pessoas acham que podem instalar o número de UPACs que quiserem dentro destas instalações de utilização, e não é verdade. O que nós podemos fazer é apenas uma instalação de produção, porque vai ser atribuído àquele CPE um CPE, digamos assim, de consumo. Temos o CPE de produção, temos o CPE de consumo, que é o CPE da nossa instalação de utilização, mas depois há aquela unidade de produção que fez o registro, nós recebemos uma notificação da Direção-Geral de Energia com a indicação do CPE de consumo, de produção. E esse CPE nós devemos guardar porque no futuro, se nós quisermos entrar dentro de um autoconsumo coletivo ou de uma comunidade de energia renovável, esse número vai ser necessário para nós fazermos o registro da informação. Em termos de potência já falamos, e se não existe o registro, o que é que pode acontecer? Basicamente, se nós não efetuarmos o registro da nossa instalação, nós basicamente estamos ilegais e também não podemos sequer vender o excedente da produção a um agregador que existe no mercado. Quando falamos em instalações superiores a 4 kW, isto para inferior a 4 kW, mas também se aplica, temos aqui umas nuances que basicamente nas instalações superiores a 4 kW é obrigatório um contador totalizador. Onde é que se instala esse contador totalizador? É logo à saída do inversor, para que ele contabilize toda a energia que é produzida dentro desta unidade de produção. E que cuidados é que nós temos que ter? É que este contador, digamos assim, que é necessário instalar, é necessário que ele esteja homologado, okay, pelo operador de rede de distribuição. E como é que ele envia os dados ao operador de rede de distribuição? Através de GSM, digamos assim, pelo que é necessário, digamos assim, fazer um contrato com um plano de comunicação para que os dados deste contador sejam então ser entregues dentro do operador de distribuição e este possa ler a informação que está a ser, digamos assim, recebida. E claro, efetuar sempre o contrato de responsabilidade, ou melhor, o seguro de responsabilidade civil.
Como tinha falado há pouco, existe a preocupação dos contadores inteligentes e isto diria que, na sua maioria, no espaço de uma semana, no mais tardar 2 semanas, do conhecimento que tenho e da experiência que eu já vivi, é que realmente o operador de redes é bastante rápido no agendamento para a substituição. O que é que acontece quando nós não temos o operador de rede ou enquanto não houver essa substituição? Basicamente o que acontece é que o contador que nós temos lá na nossa habitação começa a somar, digamos assim, a energia que é injetada na rede de distribuição. Isto é, se eu tiver um consumo de 90 kW dentro da minha instalação e se eu tiver um excedente de 30 kW, o contador, que não, digamos assim, que não seja bidirecional, o que ele vai contabilizar só, neste exemplo que eu tenho aqui, 90 de consumo mais 30 de excedente, ele vai contabilizar 120 kW em termos de consumo associado àquela fatura de energia. Ora, o que é que acontece? O operador de redes recebe essa informação, recebe a informação de quanto é que está a contabilizar aquele contador e depois diz essa informação ao comercializador, que é a empresa que nós contratamos o custo do quilowatt-hora. Ora, nós em vez de pagarmos 90, começamos a pagar 120 kW. Porquê? Porque o operador de rede não tem conhecimento de quanto é que foi injetado na rede. Com os contadores inteligentes, o que se verifica realmente é que este contador tem a capacidade, então, de saber o que é que entra, o que é que sai, e então, assim, o operador de rede consegue dar a certeza absoluta quanto é que foi, ou quanto é que o comercializador deve faturar em termos de energia consumida, permitindo, assim, ao autoconsumidor vender o excedente a um mercado agregador, ok? É assim que funciona. O nosso comercializador só sabe quanto é que vai ser faturado, porque o operador de redes lhe diz quanto é que deve ser faturado. Okay? E depois pode haver aqui um delay quando nós fazemos a instalação da nossa unidade de produção, às vezes, e nós já verificamos que existem algumas queixas nas redes sociais, que as pessoas na primeira ou na segunda fatura ainda têm a contabilizar um somatório grande de energia, ainda não se começou a contabilizar realmente a energia que está a ser produzida, ok? E esse delay pode demorar até 3 meses. Se passar 3 meses nós na terceira fatura não recebermos realmente uma redução da mesma, tendo em consideração o consumo que está a ser produzido pela nossa unidade de produção, o ideal é nós telefonarmos para o operador de rede e questioná-lo o que é que se está a passar, porque é que a minha fatura de energia não reduziu, não é? Digamos assim, porque o objetivo é nós termos uma redução de energia, mas também perceber que muitas vezes o que nós verificamos é que o instalador não fez o registro da instalação e por isso é que ainda não há esta troca de informação, o que muitas vezes o autoconsumidor não sabe, não é? Por isso é que é muito importante nós termos a certeza que a instalação está registada dentro do portal. Depois, como eu estava a referir, todos os equipamentos devem ser certificados. Eu tirei isto aqui, é um exemplo que eu tirei das redes sociais, e então, basicamente, isto aqui é um autoconsumidor que fez uma instalação, e então está a instalar um sistema para monitorização da unidade de produção. Ele comprou um equipamento, que se calhar muitos que estamos aqui presentes já o conhecemos, que é um equipamento até bastante interessante, que é da marca da Shelly, como poderia ser de outra marca, ok? Só que ele instalou o equipamento e depois não percebe, porque aquilo dá valores negativos, depois dá valores positivos, ele não entende nada daquilo, e então está a pedir ajuda a alguém no Facebook que lhe responda. Ora, não há milagres, não é? O ponto número 1, este trabalho até devia ter sido feito e devia ter sido executado por um técnico certificado, porque ali no exemplo que eu até, ali não sei se vocês verificam, mas ali o disjuntor, ele até ligou uma das fases com um fio azul, que é o fio do neutro, que nem nunca da vida devia ter feito uma ligação deste género. Já para não falar desses pequenos pormenores, mas efetivamente o que ele está à espera é que este contador lhe dê a contabilização correta do que um equipamento deveria dar. Ora, estes equipamentos não dão uma contabilização correta, estes equipamentos só fazem uma estimativa, ok? Pode ali com um grau de incerteza sobre os consumos que está a ter e produção que possivelmente pode estar a ter.
Okay? Se nós quisermos ter mesmo realmente os dados que estão a ser determinados no nosso contador de energia, temos duas hipóteses. Ou nós nos registramos no portal da IRS e recebemos essa informação, digamos assim, com um atraso pelo menos de 24 horas, ou então nós temos que pedir ao operador de redes para que um eletricista do operador ative uma porta que é a porta HAN, que depois nós temos que, de alguma forma, comprar então sim um equipamento para ler essa informação, para que através de uma aplicação, nós através do telemóvel, então tenhamos então acesso à informação em tempo real. Caso contrário, o que nós temos através dos outros equipamentos é uma estimativa do que é que pode estar a ser lido, e depois têm sempre estas incertezas, não é? Porque nós achamos que estes equipamentos dão-nos dados garantidos e, não é real, e realmente não é verdade. Ora, a legislação aqui, falamos aqui, até agora tivemos a falar aqui um bocadinho sobre o autoconsumo individual, aqui para nós nos centrarmos, mas realmente o que nos traz aqui hoje é o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável. E basicamente aqui o decreto-lei diz que o autoconsumo coletivo, digamos assim, quando é que ocorre? O autoconsumo coletivo ocorre quando existe mais do que um CPE, ok? Isto é importante ser referido. Acontece muitas vezes, e uma das grandes questões que nos levantam aqui por e-mail é que as pessoas acham que se ligarem, digamos assim, a unidade de produção ao quadro de serviços comuns, acham que aquilo vai distribuir, digamos assim, por todos os consumidores ou por todas as frações de um prédio urbano, digamos assim, e acham que aquilo é um autoconsumo coletivo. E não é verdade, ok? Porquê? Porque a unidade de produção está ligada a um CPE, se está ligada a um CPE, paciência, aquilo é um autoconsumo individual, está bem? Por isso é muito importante. Então, onde é que nós devemos fazer esta ligação, ok? Então, nós temos que fazer a ligação ao quadro de coluna, porque o quadro de coluna, num prédio urbano, digamos assim, depois faz a ramificação para todas as frações e para todos os contadores, está bem? Agora, podem-me dizer, mas para fazer a ligação ao quadro de coluna é um problema, porque o prédio não está preparado para receber os cabos elétricos e as proteções e etc. Pois, é verdade. A realidade é que muitas das nossas instalações não estão preparadas efetivamente para receber, porque já tem alguns anos, e para fazer um tipo desta instalação, muitas vezes até esteticamente fica feio. Mas só assim que nós conseguimos criar um autoconsumo coletivo dentro de um prédio urbano, tá bem? Se este for ligado a mais do que um CPE. Ora, mas depois temos as comunidades de energia renovável e basicamente o decreto-lei informa sobre uma comunidade de energia renovável é que para ser uma comunidade de energia renovável tem que ser constituída juridicamente, ok? Eu tenho que ir a um conservatório, tenho que ir a uma entidade para me constituir juridicamente para ser uma comunidade de energia renovável. E também a comunidade de energia renovável tem que ter, claro, como é também a partilha de energia, também tem que ter acoplado mais do que um CPE. Como é que eu me posso constituir juridicamente para constituir uma comunidade de energia renovável? Existem três formas. Ou direito público ou utilidade pública, estas são mais para as entidades da administração pública, ou então, como direito privado, posso-me constituir como uma associação, uma sociedade comercial, uma cooperativa ou uma fundação. Estas são as quatro principais direitos privados da forma como eu me posso constituir juridicamente. Agora, não nos podem perguntar, e muitas das questões que nos fazem é qual delas é que é mais vantajosa. Okay? Ora, não somos nós que vamos montar depois um modelo de implementação, digamos assim, para as comunidades de energia renovável. Tem que ser a entidade que quer apresentar este projeto, tem que perceber, se calhar em termos de financeiros, de trocas de comerciais entre os diferentes autoconsumidores, ou a sua constituição jurídica, que se calhar financeiramente qual é que lhe compensa. Se calhar uma associação sem fins lucrativos, mas depois sem fins lucrativos se calhar pode trazer aqui alguns problemas se quiserem tirar, se calhar, algum valor em termos comerciais, ou então constituir-me como uma cooperativa, mas se calhar aqui a cooperativa pode ter aqui umas vantagens e desvantagens em relação a uma fundação. Estão a ver? E isto tem que ser as entidades, digamos assim, e as empresas que querem apresentar este projeto, é que em termos financeiros e em termos de complexidade, qual é que é a mais vantagem para assim se constituir juridicamente. Então, mas qual é que é a diferença entre o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável? Bom, no autoconsumo coletivo e nas comunidades de energia renovável existe um ponto comum, que tem que haver um regulamento, digamos assim, que defina as regras de todo este processo. Como é que entra o membro, como é que sai o membro, o que é feito aos excedentes,
como é que é feita a partilha de energia, ok? E então isto, no autoconsumo coletivo, é obrigatório, e isto o decreto-lei diz mesmo, é obrigatório a apresentação de um regulamento interno. Este regulamento interno, depois da entrada do processo de licenciamento junto da Direção-Geral de Energia, das unidades de produção ou do próprio autoconsumo coletivo estar em funcionamento, no pior dos casos, passado 3 meses, este regulamento interno tem que dar entrada junto da Direção-Geral de Energia. Mas a mais vantagem do autoconsumo coletivo e para nós conseguirmos atrair pessoas é termos este regulamento o mais rapidamente possível. Para quê? Para que eu, ao aderir ao autoconsumo coletivo, saiba logo as regras que, de alguma forma, se estabelecem a entrada e a saída dos membros ou como é que se rege a partilha de energia. E só assim é que eu, como autoconsumidor, aderia a uma comunidade, a um autoconsumo coletivo. Na comunidade de energia renovável já não é bem assim. Nós temos os estatutos, né, que constituem a figura jurídica e depois estes estatutos é que estabelecem, digamos assim, as regras das entidades que fazem parte desta comunidade de energia renovável. O que eu diria é que nos autoconsumos coletivos é muito mais simplificado, não é? A entrada e saída de membros. Porquê? Porque não obriga a entrada e saída de membros, é uma coisa quase informal, dentro de uma comunidade de energia renovável. Como vocês estão a perceber, é constituída juridicamente. Ora, se um membro sai ou se um membro entra, isto tem que ir sempre à conservatória, alterar os estatutos, se implicar valores financeiros, tem que haver aqui uma concertação aqui de valores e não é assim tão simples. Está bem? Dentro já falei do ponto 2, o ponto 3, em termos da venda de excedente, ambos os dois podem fazer a venda do excedente, está bem? Enquanto no autoconsumo coletivo a venda do excedente está associada à entidade gestora do autoconsumo, dentro de uma comunidade de energia renovável está associada à própria comunidade de energia renovável. Não é cada autoconsumidor que vai fazer a sua venda, está bem? Ora, nós temos que perceber basicamente como é que tudo isto funciona e então, mas que distâncias é que todos estes autoconsumidores podem estar. E basicamente o que o decreto-lei informa é que, para baixa tensão, nós estamos a falar, desde que as instalações de utilização estejam dentro do mesmo posto de transformação, estamos a falar em distâncias de 2 km, no melhor dos casos, se calhar 3 km. Para média tensão estamos a falar de 4 km, alta tensão estamos a falar de 10 e muito alta tensão estamos a falar de 20 km. Se me disserem, mas pode haver aqui algumas exceções e etc., pode haver, e eu vou falar aqui um bocadinho sobre isso, mas não devemos fugir muito do que é que o decreto-lei informa em termos das distâncias entre as instalações. Basicamente, quando falamos esta distância, estamos a falar entre o ponto de produção, okay? Entre o primeiro ponto de produção e entre o primeiro ponto de consumo e o último ponto de consumo, está bem? Não é, é o primeiro, o segundo, ponho aqui um bocadinho, depois a seguir meto outro mais 2 km, depois meto quase uma antena, não é? Até percorrermos, se calhar, 100 km. Ora, isso não é viável, está bem? Estamos a falar entre o primeiro ponto de produção e o último ponto de produção. Então, basicamente, dentro do bairro, eu fiz aqui este exemplo, basicamente, de um bairro que estamos a falar como estão todos dentro do mesmo ramal, em princípio, e dentro da mesma subestação, estamos a falar do prédio urbano, estamos a falar, que é o exemplo 1, o exemplo 2, estamos a falar aqui de um edifício de serviços, um exemplo 3, estamos a falar aqui de uma habitação, e do ponto 4, de uma garagem também de serviços. Isto quer dizer que dentro do autoconsumo e das comunidades de energia renovável nós podemos nos agregar dentro dos diferentes setores de atividade e constituir um autoconsumo também, ou uma comunidade de energia renovável. Não é obrigatório estarem, digamos assim, todos dentro do mesmo setor de atividade. Então, mas que cuidados no processo de controle prévio eu devo ter? As unidades de produção que nós temos verificado até 30 kW pico, elas, que é a mera comunicação prévia, né, que dá entrada junto da Direção-Geral de Energia, elas têm quase uma aprovação direta, não há... Quando o processo entra dentro da Direção-Geral de Energia e entra no operador de rede de distribuição, estes projetos não levantam aqui muitos problemas. Acima dos 30 kW, sim, já começa aqui, é um pouco mais complexo. Tem que ser identificados sempre os membros do autoconsumo coletivo. Eu não posso apresentar um projeto dentro da Direção-Geral de Energia só a dizer eu quero instalar aqui uma unidade de produção de 200 kW ou 100 kW, sem qualquer membro. Isso não existe. Ok? E o que a Direção-Geral de Energia vai olhar é para aquelas instalações e para aqueles CPEs, vai verificar se aquelas unidades de produção estão de acordo com, ou basicamente,
comprometem ou não a rede de distribuição. Mas, digamos assim, que todos os autoconsumidores têm que estar logo à partida, ou à cabeça, digamos assim, no processo de licenciamento, todos identificados. Não quer dizer que não cresça, não é? Porque todos os autoconsumos, o objetivo é que eles cresçam, não é que diminuam. Mas, sempre que há uma alteração ou melhor, sempre que existe uma entrada de um membro, nós temos que também ir à Direção-Geral de Energia e informar que existe mais um CPE, digamos assim, dentro daquele autoconsumo coletivo ou dentro daquela comunidade de energia renovável. O que nós também falamos é a validação, digamos assim, das distâncias, como já tínhamos como eu referi há pouco, a análise da capacidade da RESP, também já referi, a determinação da partilha de energia. Isto é muito importante, porque para que todos os autoconsumidores que fazem parte destes projetos saibam logo qual é que é a partilha de energia que vai estar afeta e que é utilizada dentro destes projetos. Identificar a entidade gestora ou a comunidade de energia renovável, isto é logo à cabeça, digamos assim, e identificar um técnico responsável da instalação. Okay? Isto também é muito importante porque para estes projetos tem que haver sempre um técnico responsável da instalação e este técnico tem que ser acreditado pela Direção-Geral de Energia ou então uma empresa ou uma entidade acima dos 41, sempre que existir acima dos 41.4 kVA, já tem que ser uma entidade e já não é um técnico isolado. Outra das questões que nos fazem aqui muitas vezes é se, digamos assim, se num prédio urbano todos os CPEs têm que fazer parte daquele autoconsumo. E a resposta é não. Como eu referi há pouco, o autoconsumo coletivo ou uma comunidade de energia renovável é constituída por pelo menos mais do que um CPE, ok? Desde que existam pelo menos duas frações ou dois CPEs que queiram fazer ou constituir-se como um autoconsumo coletivo, elas podem se constituir. Mas tem uma nuance. Nós vivemos, os prédios urbanos vivem já numa comunidade, não é? Para eu poder fazer a instalação da minha unidade de produção, eu tenho que pedir autorização, digamos assim, à administração daquele prédio urbano para poder fazer a instalação da minha unidade de produção. E se aquela administração disser que não e que não quer, isso todas as outras frações, digamos assim, ou pelo menos 2/3 não aprovar, digamos assim, a instalação da unidade de produção, eu não tenho volta a dar e não tenho possibilidade de fazer, digamos assim, o projeto que tinha em mente e pronto, é o que o decreto-lei diz mesmo. Qual é que é a vantagem aqui que nós devemos ter? É que quando nós apresentamos um projeto deste tipo dentro de um condomínio, o objetivo é logo atrair, digamos assim, a administração do prédio para que eles vejam as mais-valias da instalação destes projetos, porque eles trazem mais-valias, ok? Não é só para o condomínio, mas também para todos os beneficiários e para todas as frações, porque efetivamente vai reduzir não só os custos mensais em termos, possivelmente, da nossa cota, né, que pagamos mensalmente, no caso de nós estarmos neste prédio, mas também na nossa fatura de energia, porque o excedente pode ser partilhado por todas as frações que fazem parte do autoconsumo coletivo. E é por aí que nós devemos entrar. Nós devemos sempre procurar que a administração do condomínio está em linha com este projeto e que eles também vão fazer o esforço para que este projeto seja implementado. Uma das coisas que é importante nós referirmos é que realmente, e isto é importante referir, é que existe sempre que é utilizada a rede de distribuição, existe o pagamento, digamos assim, das taxas de acesso à rede. Nós já pagamos isso na nossa fatura de energia, ok? Mas sempre que nós estamos num projeto de autoconsumo coletivo e utilizamos a rede de distribuição, a entidade gestora do autoconsumo ou a própria comunidade de energia renovável tem que ter consciência de que tem que haver o pagamento destas taxas de acesso à rede. Quando é que não há o pagamento destas taxas de acesso à rede? Basicamente, quando estamos a falar de redes internas fechadas. Okay? Quando a responsabilidade do operador de rede acaba num determinado ponto, e por exemplo, pode ser da Portinhola, okay? E depois a partir dali para a frente é uma rede privada, e então a partir daí não existe então o pagamento das taxas de acesso à rede. E isso não existir é uma grande vantagem, né? Porque é um custo, digamos assim, na viabilidade económica deste projeto que pode e reduz em bastante, digamos assim, os encargos mensais ou anuais no âmbito destes projetos.
Falei há pouco da partilha de energia, não é? E agora, basicamente, muitas das questões que nos colocam é qual é a melhor partilha de energia que eu quero para o meu projeto? Ora, nós, a ADE, não podemos dizer qual é que é o melhor modelo, digamos assim, para a partilha de energia. Tem que ser a entidade gestora ou a entidade que vai dar apoio, digamos assim, na implementação destes projetos, de acordo com os consumos de cada autoconsumidor, qual é que é o melhor método de partilha para aquele projeto. Por exemplo, no âmbito de um prédio urbano, se calhar o ideal era fazer ter coeficientes de partilha fixos, agregados, por exemplo, à fração, não é? À permilagem. E assim ninguém vai dizer, aquela pessoa da fração A está a ser mais benéfica do que eu da fração B, porque eu vou de férias e está a ir buscar energia, não quer partilhar com ninguém, porque nós sabemos como é que isto nos prédios urbanos funciona, não é? Se quando muitas vezes um deixa de pagar e a gente já não gosta, seja o que for, pronto. E se calhar, uma das melhores formas para nós fazermos o coeficiente de partilha e para estarmos todos em uniformização pode ser esta. Mas também pode ser de outra forma, não é? Eu posso distribuir isto de outros métodos. Basicamente, a legislação que indica que existem 4 métodos de partilha. O primeiro é fixo, o segundo é proporcional ao consumo, e depois existem outros 2, que é a hierarquia e os dinâmicos. Estes 2 últimos estão a ser ainda feitos os primeiros projetos piloto, onde a ERSE e um conjunto de empresas está a fazer estes testes para ver como é que os dados, digamos assim, circulam e como é que é a operacionalização com as plataformas do operador da rede de distribuição. Basicamente, os fixos, nós fixamos o coeficiente de partilha por cada instalação de utilização e não mexe mais, ok? Estes coeficientes de partilha, só para vocês terem noção, têm que ser registados e têm que ser indicados de 15 em 15 minutos, por isso até 365 dias do ano, só para vocês terem noção, por isso é 365 dias do ano vezes 15 vezes 24 horas, ok? Por isso estão a ver aqui a quantidade de partilha, se vocês quiserem o fixo, a quantidade de dados que vocês têm que preencher, e isto por cada CPE, ok? Qual é que pode ter aqui a vantagem? A vantagem é que vocês fixam e depois podem variar de acordo com o que quiserem. Por exemplo, no verão, se uma escola estiver fechada, podem agarrar naquela partilha de energia e passar para o outro autoconsumidor. Podem fazer aqui um conjunto de alterações que assim o entenderem na fixa. Na proporcional ao consumo, tem uma grande vantagem que é, vocês basicamente só têm que dizer que é proporcional ao consumo e dizer ao operador de redes, agora faz o que quiseres, porque eu não quero estar aqui com grandes complicações. E a grande vantagem no proporcional ao consumo é esta. Mas tem uma desvantagem, que é, se eu disser que é proporcional ao consumo, se a unidade de produção estiver dentro de uma instalação de utilização, primeiro quem consome é essa instalação de utilização e depois só o excedente é que é partilhado pelas outras restantes, digamos assim, pelas restantes instalações. E é partilhado de acordo com o quê? É partilhado de acordo com o consumo daquela instalação de 15 em 15 minutos, ok? E é assim que é feito, está bem? Tem as vantagens e tem as suas desvantagens. Se nós quisermos ter, digamos assim, algo mais fiável e que se eu tivesse uma instalação de consumo e uma unidade de produção dentro da minha instalação de consumo, o que eu preferia, sem dúvida, era proporcional ao consumo. Porquê? Porque, primeiro, eu fiz um investimento, claro que eu quero receber o máximo que eu conseguir, mas o que não quiser, vou partilhar. Agora, uma coisa é que é importante e nós dizemos é isto, que é, dentro de um autoconsumo coletivo e de uma comunidade de energia renovável, eu não posso ter partilhas fixas e partilhas proporcionais ao consumo, ok? Eu só posso escolher uma delas. Ou é fixa ou é proporcional ao consumo, está bem? E isto fica muito claro porque, efetivamente, não existe essa possibilidade de nós andarmos aqui a fazer mixes. E então, tudo isto aqui tem que estar revertido neste regulamento interno, como eu já fiz referência, e se vocês quiserem ter um modelo deste regulamento interno, no portal do Poupa Energia, a ADM disponibilizou um modelo deste documento, onde podem fazer o download e é grátis, sem qualquer... E depois adaptam este modelo para as vossas necessidades. Temos de ter atenção que a entidade gestora do autoconsumo tem aqui uma responsabilidade muito grande, que é, esta entidade gestora do autoconsumo é elegida pelos membros do autoconsumo, está bem?
O que pode acontecer é o seguinte, vamos pensar num condomínio. Ora, o condomínio junta-se e os autoconsumidores é quem faz, são os seus proprietários de cada uma daquelas frações. E depois, em reunião, não é? Elegem, digamos assim, um administrador, né, que é o que basicamente acontece quando nós elegemos a administração do condomínio. Juntam-se todos, depois elaboram uma ata a dizer, olha, este ano vai ficar o proprietário da fração do primeiro A, vai ser a entidade que vai ficar, ou vai ser o administrador do condomínio. Mas em muitos casos isto não funciona assim, né? Quando são condomínios muito grandes, não é o proprietário da fração A que vai ser o administrador daquele condomínio. O que é que fazemos? Subcontratamos o serviço a uma empresa para que faça a gestão daquele condomínio. Está bem? O que é que acontece na entidade gestora do autoconsumo? É exatamente a mesma coisa. A entidade gestora do autoconsumo ela é elegida pelos autoconsumidores, mas pode ser um membro desse autoconsumo, ou pode ser um membro deste autoconsumo coletivo. Mas se os membros do autoconsumo assim o decidirem, podem subcontratar o serviço a uma entidade. Okay? E tem que pagar, tem que fazer o pagamento, mas tem alguém que tenha um conhecimento vasto para gerir aquele autoconsumo. E realmente gerir os autoconsumos, o que é que implica? Implica tempo que muitas vezes as pessoas não têm. E o ideal é também, e não só tempo, como perceber, digamos assim, de energia. O que não é um tema muitas vezes muito fácil, digamos assim, e quando ainda por cima isto é novo. Então, basicamente, isto é uma das funções, digamos assim, que a entidade gestora do autoconsumo e que as comunidades de energia renovável também têm que ter, que é as entidades, as EGAC e a SHARE, representam todos os autoconsumidores, ok? São elas que dão a cara e que representam qualquer problema que existe dentro daquele autoconsumo. São estas que têm que definir os coeficientes de partilha por cada uma das instalações de utilização. É esta entidade, digamos assim, que faz o contrato com o operador da rede pela utilização, sempre que existe a utilização da rede, ok? E é em nome desta entidade que vem os custos da utilização da rede, que depois o que é que a entidade gestora tem que fazer? Tem que depois partilhar estes custos, sempre que existe a utilização da rede, por cada um destes autoconsumidores. E depois também tem que fazer a interligação, digamos assim, com todas as entidades do setor energético, sempre que assim for necessário, como se houver alguma fiscalização, sempre que houver uma necessidade de fazer uma interligação com o operador de rede, com a Direção-Geral de Energia, é esta a entidade que, digamos assim, faz a gestão de todo o processo. Como vemos, não é um trabalho fácil, mas também não é um trabalho complicado. Mas o ideal é que alguém perceba, não é? Ou tenha tempo, digamos assim, pelo menos para aprender como gerir. E depois, acima de tudo, é ter um software, digamos assim, que faça a gestão de todo este processo. Softwares estes que ainda não estão muito, digamos assim, acessíveis dentro neste momento no mercado nacional, porque muitas das empresas que fornecem este tipo de software de gestão muitas vezes não só não fornecem o software, como também querem apresentar as suas soluções e técnicas, digamos assim, para ficarem a gerir todos estes projetos. Não quer dizer que não seja uma mais-valia, porque muitos deles até não pedem que não seja feito qualquer investimento, não é? E depois o investimento que é feito por eles é pago, digamos assim, ao quilowatt-hora, associado ao quilowatt-hora, mas nós temos que ter uma consciência que é em autoconsumo coletivo e comunidades de energia renovável é proibida a venda de energia. Quem faz a venda de energia são os comercializadores de energia. Eu, se quiser vender energia, tenho que me constituir como um comercializador de energia. Isto é ponto final parágrafo e não há volta a dar. O que eu faço quando dentro de um destes projetos é um serviço. Okay? Eu estou a vender um serviço ou estou a aderir a um serviço. E dentro do serviço, não é? O custo que está associado ao serviço pode ser associado ao quilowatt-hora, ou pode ser associado a uma cota, ou pode ser associado a outra forma de pagamento, sempre que não existir, por exemplo, o investimento por parte dos proprietários, está bem? Não é obrigatório que eu entrar dentro de um autoconsumo coletivo ou comunidade de energia, como estou a aderir a um serviço, que seja efetivamente um valor fixo ao quilowatt-hora, está bem? Isto depois tem a ver com o modelo de implementação que eu quiser, tem a ver com o modelo que eu quiser implementar naquele projeto. E isto varia muito de projeto para projeto, bem como o regulamento interno também varia de projeto para projeto. O regulamento interno nunca é standard e vocês vão ver isso depois na prática. Ora,
E agora a falar aqui um pouco sobre como é que é feito este processo, não é? Com cuidados é que devemos ter e o que é que nós temos que, digamos assim, de receber para a implementação dos projetos. Ora, se for na hora, não é? Já tenho os autoconsumidores, já tenho as unidades de produção estimadas, digamos assim, ou dimensionadas. Já tenho a informação de todos os CPEs, digamos assim, que vai fazer parte daquele autoconsumo. Já tenho o meu modelo de implementação que eu quero. Então vou dar uma entrada, não é, do processo de controle prévio junto da Direção-Geral de Energia. E como é que eu faço o processo junto da Direção-Geral de Energia? Ponto número 1. Eu tenho que preencher um documento em PDF, ok? Em que vou indicar qual é que é o projeto que eu quero e tenho que identificar, se for um projeto de autoconsumo coletivo, eu tenho que identificar quem é que é a entidade gestora do autoconsumo, está bem? E não quer dizer que eu não possa depois alterar quem é que é a entidade gestora do autoconsumo quando tiver o processo de licenciamento dado junto à Direção-Geral de Energia. Eu posso, por exemplo, para arrancar com o projeto, nomear-me a mim, não é? Porque ainda não identifiquei no mercado quem é que pode fazer esse trabalho, nomeio-me a mim como entidade gestora do autoconsumo e depois, lá para a frente, depois posso fazer e dizer, não, agora já não é o Paulo Nogueira, agora vai ser a pessoa X ou a empresa Y que vai ser a entidade gestora do autoconsumo. Não há qualquer problema nenhum. Mas, no processo de licenciamento, ela tem que dar entrada. Já na comunidade de energia renovável já não é bem assim. Porquê? Porque eu tive de constituir juridicamente, não é? Para apresentar o projeto, esta entidade já tem que estar constituída, ok, com a identificação dos seus associados, e então eu tenho que dar entrada aqui do processo de licenciamento. É preciso também ter atenção ao seguinte, no autoconsumo coletivo, como a entrada e saída de membros é muito mais facilitadora, digamos assim, o processo da entrada junto à Direção-Geral de Energia, se eu ao meio, por qualquer motivo, ponho lá mais 3 ou 4 instalações que, imaginem que eu tinha uma potência instalada de 100 kW, passo para 300 kW, ora, eu já estava se calhar no fim da cadeia, volto outra vez para o início da cadeia, porquê? Porque a Direção-Geral de Energia vai voltar a ver todo aquele processo de licenciamento, todas as capacidades da rede, ok? Por isso, sempre que no processo de licenciamento houver uma alteração das potências instaladas, o que é que vai acontecer? Se vocês achavam que era mais rápido e depois no fim aqui iam pôr as instalações, vai ser ao contrário, o vosso processo vai voltar logo ao início e o que é que vai acontecer? Vai voltar outra vez para a fila porque vocês fizeram uma alteração ao projeto, está bem? Por isso, o ideal quando nós fazemos a entrada dentro destes processos é que nós tenhamos logo minimamente e saibamos o que é que estamos a fazer para que não haja muitas alterações durante o processo de licenciamento, está bem? O que é que nós temos que fazer? Temos então que dar entrada desta folha de Excel, digamos assim, que dá a entrada do processo de licenciamento, temos que identificar as coordenadas geográficas, temos que apresentar um documento comprovativo do dispositivo do artigo 85. O que é este documento do dispositivo 85? Que muitas das pessoas nos colocam. Basicamente, é sempre que existir a instalação de uma unidade de produção num prédio urbano, isto é quase um consentimento do condomínio a dizer que, sim senhor, eu dou autorização para que exista aquela unidade de produção dentro daquele prédio. E o que é que pode ser esse documento? Pode ser a ata. Okay? A ata onde foi decidido que a administração aceita que a unidade de produção seja instalada. Mas essa ata também tem que estar assinada por pelo menos 2/3, não é? 2/3 dos proprietários, digamos assim, que constituem aquela administração. Por fim, eu junto toda esta informação e depois submeto então em formato zip para o e-mail que está aqui referido. Dentro de em breve, isto vai deixar de ser por e-mail, vai ser através da plataforma, esperemos que lá para meados de julho esta plataforma, pelo menos a fase inicial de submissão de toda esta documentação já esteja operacional, permitindo assim que todo o processo seja simplificado. Ora, eu falei aqui sobre o processo de licenciamento e as pessoas dizem, sim senhora, é muito bem, é mais um processo de licenciamento, não traz aqui nada de novo a esta apresentação por todos estes passos que aqui estão, já nós sabemos, ora, mas como é que se preenche aquela folha de Excel que nós temos que submeter junto à Direção-Geral de Energia que está o problema, ok? E como é que informação é que eles nos pedem, ok? Então nós vamos fazer aqui um exemplo prático, está bem? Que é para nós percebermos efetivamente o que é necessário e como é que nós devemos preencher aquela folha de Excel que nós temos que preencher bem, porque senão o que vai acontecer é que vai ser quase uma bola de ping-pong. A DGEG vai ver, vai olhar para a informação, vai dizer que não está correta, vai dizer para vocês alterarem, vocês alteram, depois a Direção-Geral de Energia vai voltar a dizer ainda não está bem, volta a receber. E vocês andam nisto aqui mais 5 ou 6 meses
só por a interação, para saber como é que isto funciona, está bem? Então vamos lá perceber como é que isto funciona. Basicamente, eu estou aqui a dar um exemplo. Ora, neste exemplo que eu estou aqui a apresentar é uma instalação de utilização que já tem uma UPAC, por exemplo, uma UPAC de 29 kW pico, que é a potência de pico daquele sistema fotovoltaico. O ponto 2 é uma instalação de utilização que irá receber o excedente da produção da unidade de produção, isto é uma instalação de utilização que não tem qualquer UPAC, okay? Mas que vai receber o excedente, digamos assim, de todas as instalações que fazem de todas as UPAC que fazem parte do autoconsumo. O ponto 3, que é um terreno baldio, não tem lá nada, ok? E que querem fazer a instalação do UPAC dentro daquele terreno. E o ponto 4, que é uma instalação de utilização sem UPAC, ok? Mas que pretende fazer uma nova instalação, por exemplo, de 10 kW pico. Okay? Nós temos aqui 4 exemplos distintos. O primeiro, instalação de utilização que tem o UPAC instalado. O segundo ponto, que é uma instalação de utilização que vai receber, então, os excedentes. O terceiro ponto, não existe nada. E o quarto ponto, que é uma instalação de utilização, mas que pretende a instalação da UPAC. Okay? Como é que nós vamos, então, perceber isto? Ponto número 1. Lembram-se das distâncias de eu ter referido média tensão, baixa tensão, média tensão, alta tensão, etc. Ora, o ponto 3, como vemos, 200 kW, isto não é baixa tensão, okay? Isto é média tensão. Ponto final, parágrafo. Quando falamos ali em 29 kW pico, pode ser em baixa tensão nominal ou baixa tensão especial, dependendo da instalação, não é? Digamos assim, e da certificação dessa instalação. O ponto 4, quando estamos a falar de 10 kW picos, eu assumi que era uma instalação de baixa tensão. Ora, o que nós devemos aqui é que existem instalações de média tensão e de baixa tensão. Okay? E basicamente o que o decreto de lei diz é que existe de 4, para médias de 4, para baixa tensão são 2 km e para média tensão são 4 km. Ora, nós estamos a misturar baixa tensão com média tensão. Há algum problema? Não há problema. Está bem? Agora, o que é preciso nós termos atenção? É que do ponto 1 ao ponto 4 são 10,70 km. Okay? O que é que a Direção-Geral de Energia vai dizer? Ora, se são 10 km entre o primeiro ponto e o quarto ponto, isto está fora. Mas pode não ser bem assim. O primeiro ponto que a Direção-Geral de Energia faz é logo as distâncias. E as distâncias, sempre que está acima do baixo e do médio, é este exemplo que nós estamos a falar aqui, não estamos a falar em alta nem muito alta, do baixo e do médio ele vai dizer que está fora. Mas, antes de dizer que está fora, vai falar com o operador de rede. Okay? E vai ser o operador de rede é que lhe vai, a DGEC se identificou, olha, sim senhora, entre o ponto 1 e o ponto 4, ele não preenche o critério das distâncias. Mas a Direção-Geral de Energia diz, mas eu não vou excluir estes projetos. É assim que eles fazem, eu não vou excluir estes projetos. Mas vou perguntar ao operador de rede se existe esta possibilidade e se estão no mesmo ramal. Okay? Isto é importante. Portanto, o ponto 1 e o ponto 4 têm que estar dentro do mesmo ramal da subestação. Se eles tiverem, perfeito. Se eles não tiverem, então uma das instalações vai ter de sair fora, okay, do processo de licenciamento que deu entrada junto da Direção-Geral de Energia. E já vamos ver como é que nós fazemos isso. Ora, a primeira coisa que eu fui fazer foi, eu vou ao portal de redes, saber quais é que são, ou onde é que estão as instalações, ou melhor, onde é que estão as subestações. Okay? Isto é o primeiro passo que, quando eu estou a projetar ou a apresentar estes projetos de comunidades de energia e autoconsumo coletivo, a primeira coisa que eu vou lá é ver onde é que andam estas subestações e ver que informação eu consigo adquirir desta disponibilidade que existe no portal de redes. Esta informação, que isto fique bem claro, quando nós acedemos não é em tempo real, ela tem aqui um desfazamento ainda um pouco significativo. A verdade é que a última informação que nós temos lá é de 31 de dezembro de 2022, conforme diz logo lá no início aqui desta página que eu fiz o print screen. Da subestação de Arroz, basicamente o que eu consigo ver da informação que é disponibilizada é que o posto de transformação que lá está é de 20 megavolts, ampere, e em ponta, isto é, no seu maior, quando tem o maior consumo, digamos assim, dos 20, ele tem 8,2 megawatts.
A outra subestação de Elvas é uma subestação que já vai para 63 MVA, okay? Já é uma subestação aqui já mais robusta. Okay? E olhando para esta subestação consigo ver que na hora de maior consumo ela tem 31,57 megawatts, peço desculpa. O que é que isto me dá informação? Eu consigo logo ver aqui qual é que é basicamente a disponibilidade da rede, digamos assim, para a potência das unidades de produção que eu quero instalar. Ora, se naquele de 20 MVA eu quiser instalar, digamos assim, uma unidade de produção de, por exemplo, de 30 megavolts, eu nunca vou conseguir, não é? Porque a subestação só aguenta 20, 30 está completamente fora, não é? Mas se eu quiser instalar de 15 também nunca vou conseguir, porque ele já tem lá 8,5, mais 15, mais digamos assim, os coeficientes que é preciso dimensionar para que o transformador tenha ali uma margem da carga, não é? Nunca vou conseguir instalar essa potência. E quem é que me dá essa potência? Tem que ser o operador de redes quando o processo de licenciamento dá. Mas eu começo logo a ter aqui um figurino do que é que eu consigo traçar. Ora, se eu clicar na informação que diz ali, clica aqui, eu consigo aceder ainda mais informação das subestações. E então, o que é que informação que eu consigo saber? Ora, nós estamos a falar aqui da subestação de Arroz e estamos a falar da subestação de Alcaçova. Ora, eu vou entrar naquele clique aqui e vou ver o que é que eu consigo obter de mais informação. O que é que eu consigo ver? No anexo 5, fui procurar, no anexo 5 diz lá, cargas na subestação. Vocês entram neste documento e aquilo nunca mais é um documento bastante extenso, com todas as subestações que existem na rede. Como é que eu encontro estas subestações? Tenho que fazer um find, né? Tenho que ir ao documento do PDF, um find, e procuro as subestações. Ora, o que é que eu consigo ver nestas subestações? Basicamente, consigo ver no anexo 5 as cargas na subestação, ok? Consigo ver que, por exemplo, a carga é os 8.2, como nós já tínhamos visto, que é a máxima, acontece no inverno, já na outra era 31.6 e acontece no verão, já viram que é diferente, no verão a outra está mais sobrecarregada e a outra no inverno está mais sobrecarregada. O que é que nós conseguimos também ver? Podemos ver a potência não garantida, ok? E a disponibilidade, ok? Só para nós temos agora aquela de Arroz, consigo ver logo que a disponibilidade no inverno é de 1,8, então a disponibilidade que eu tenho ali mais ou menos é 1,8 MVA. Consigo logo ter mais ou menos uma noção. Bem, porquê? Porque as coisas dizem ali potência instalada não garantida são 10 MVA. Aquilo depois pode ser para outros projetos que a redes possa lá ter. No anexo 6, consigo ver a capacidade de recepção com a afetação por cada instalação de alta tensão. O que é que quer dizer com isto? A recepção tem a ver com a produção de energia, de injeção de energia na rede. Okay? Enquanto a outra dá umas cargas na subestação, que é os consumos, né, efetivos dentro daquela subestação, a seguir o que eu vou ter é a capacidade na rede de injetar energia dentro da rede. O que é que eu consigo ver? Consigo ver que na potência ligada, consigo ver o que é que já está ligado, consigo ver que a Alcaçova já tem lá 10,6 megawatts e em Arroz tem 0. Consigo ver o que é que está em termos de comprometido, isto é, que já vai fazer a instalação, isto é, que alguém já entrou com o processo de licenciamento, alguém já está com aquilo bastante avançado e já vão entrar em execução, não é? E consigo ver que passou 10,6 e em breve vai passar para 59,1. E em confirmação quer dizer que há projetos que ainda estão a ser validados se vai ou não existir a ligação. O que é que eu consigo logo ver daqui? Que o PT em Alcaçova, digamos assim, é um PT que vai estar em breve já no seu limiar. E enquanto consigo ver que em Arroz, digamos assim, só o comprometido está 9 e em confirmação está 0,1, ainda tinha ali um bocadinho de uma margem. Ora, mas se nós virmos bem, em nenhum dos pontos indica efetivamente qual é que é a potência da carga que eu tenho livre. Okay? A redes não disponibiliza essa informação, mas através desta informação eu consigo já ter mais ou menos a disponibilidade do que é que a rede vai aguentar. Mas quando é que interessa fazer isto? Ou validar esta informação? Só quando estamos a falar em projetos muito grandes, está bem? Quando estamos a falar em projetos, se calhar, acima dos
1 mega, 2 megas, estão a ver? Quando são coisas assim bastante pesadas. Não quer dizer que abaixo do 1 mega nós não possamos invalidar. Ora, se nós temos, imaginemos que é uma zona de indústria, não é? E nós queremos fazer a instalação das unidades de produção numa zona de indústria. De certeza que não vamos estar a falar em 10, 20 kW, não é? De potência de pico. Estamos a falar em grandes volumes. E é estes cuidados que nós temos que ter quando apresentamos o projeto dentro da Direção-Geral de Energia, porque nós conseguimos logo ter uma forma de como é que todo este processo se vai desencaminhar. E, por outro lado, nós, dentro destas folhas que eu aqui por acaso não fiz um print screen, conseguimos ver os ramais de cada PT. Ora, nós temos as zonas geográficas e conseguimos ver qual é que é o ramal que está ligado e conseguimos logo ver se o ramal daquele PT está agarrado ao ramal das outras instalações de consumo, digamos assim, que nós queremos dar entrada do processo junto da Direção-Geral de Energia, ok? Ora, eu tenho que agora converter toda esta informação que eu agarrei dentro da folha de Excel que tem que ser apresentada junto da Direção-Geral de Energia, está bem? Ponto número 1, o que é que eu preciso saber? Logo, quais é que são as instalações de consumo que vão ter produção, que não vão ter produção, que vão ter armazenamento, que não vão ter armazenamento, ok? E isto é uma drop list, que se chama a classificação da instalação, está bem? O que é que quer dizer o IC? Instalação de consumo. O que é que quer dizer instalação de consumo? Como já vimos, é uma instalação que não tem nenhuma unidade de produção qualquer registada, está bem? É uma instalação que só vai receber a partilha de energia, ok? Instalação de consumo com IA, ok? Quer dizer que é uma instalação de consumo, mas por qualquer motivo tem lá uma zona de armazenamento. Uma instalação de consumo com o PAC mais IA. O que é que quer dizer? Instalação de consumo que tem já a unidade de produção instalada e que tem também um armazenamento associado ou acoplado dentro da instalação que está a receber o armazenamento para o excesso que vem da UPAC. E por aí fora, está bem? O que é uma IPR nova? Que é o ponto 9, uma IPR nova, que é uma instalação de produção nova, isto é, que não está na prática instalada, está bem? Vai ser instalada com o processo de licenciamento que deu entrada junto da Direção-Geral de Energia, está bem? Depois, o ID de instalação, ninguém mexe. O CPE de consumo, se existir, isto é, se existir CPE, se não existir CPE, nós não registramos essa informação. A potência máxima admissível do consumo, o que é? É a potência certificada daquela instalação, e depois o nível de tensão ao que nós queremos ligar a instalação de consumo, ou neste caso, que é que ela está certificada. Tá bem? Pronto, então eu fiz aqui um exemplo. Aquele exemplo que eu mostrei, tínhamos a instalação 1, a instalação 2, a instalação 3 e a instalação 4. A instalação 1 era então uma instalação de consumo já com o PAC instalada, de 29 kWp, como a gente viu, então é uma IC com o PAC. A instalação 2 é uma instalação de consumo que só vai receber partilha de energia, que era o ponto 2. É uma instalação de consumo. A instalação 3, que era aquela instalação que era uma UPAC sem qualquer instalação elétrica lá existente, depois ia-se fazer a instalação, então é uma IPR, é uma instalação de produção nova. E depois é também depois vamos fazer o outro ponto, que era uma instalação de consumo, onde íamos fazer a instalação de produção dentro da instalação de consumo. Ainda não existia a UPAC. Então, também é o quê? Instalação de produção nova que nós vamos registrar. O que é que nós vamos fazer a seguir? Que CPEs é que existem? Então vamos pôr aqui os CPEs de produção, está bem? Os CPEs de consumo. Da instalação 1, da instalação 2, a instalação 3 não existe, porque aquilo é um terreno baldio, e a instalação 4. Potência máxima admissível certificada. Saber qual é a potência admissível certificada. Como é que eu consigo saber esta potência admissível certificada? Ou nós telefonamos para o operador de redistribuição e ele dá-nos esse valor, ou então eu, como técnico certificado, dentro da minha área, faço como se fosse uma MCP, que é uma mera comunicação prévia. E eu entro dentro de uma mera comunicação prévia, ponho lá o CPE, faço-me pesquisar e dentro da informação que sai da Direção-Geral de Energia, não gravo, não é? Não gravo aquela informação, mas entro e consigo logo ver qual é que é a potência admissível para aquela instalação. E preencho logo isto tudo certinho. Okay? Não tem nada que enganar. Claro que a gente agora estou-vos aqui a explicar como é que nós podemos fazer toda esta informação, ok? O nível de tensão também está, quando nós fazemos aquela pesquisa dentro da Direção-Geral de Energia, ele diz logo qual é que é o nível de tensão para aquela instalação de utilização. Conclusão, os primeiros 4
campos que nós temos que preencher estão batidos. Okay? O que é que nós também temos? Nós também temos, quando nós fazemos a instalação da UPAC, recebemos, digamos assim, não é, da Direção-Geral de Energia, um documento onde eles nos indicam qual é que é o CPE de produção e o CPE, o CPE de consumo e o CPE de produção, ok? E o CPE de produção, quando a UPAC está registada dentro da Direção-Geral de Energia, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que guardar logo esse número, está bem? Porquê? Porque senão eu, para saber esse número, tenho que telefonar para o operador de redes, porque se nós telefonarmos para a Direção-Geral de Energia, vocês já sabem que demora aqui algum bocadinho de tempo, ou se escrevemos por e-mail, demora assim, ou demora algum tempo. Nós, à ADEN, também não temos acesso à informação, só existe uma possibilidade. Se não apagar um e-mail, tem que telefonar ao operador de redes. Se não é procurar no e-mail que o proprietário da UPAC recebeu, é indicar qual é que é o CPE de consumo. Então vamos preencher o segundo ponto, que é, o primeiro ponto que diz é qual é que é o NIF. Ora, quando falamos aqui de NIF, é o NIF do proprietário do CPE, ok? Não é o NIF do António, do Zé, porque acontece muitas vezes é que as pessoas preenchem qualquer NIF. Okay? E depois o que é que acontece? O operador de redes vai validar se este NIF vai bater com o NIF que está no CPE e ele vai bater e vai ver que não faz o match, né? A informação não está correta. O que é que acontece? O operador de redes informa a Direção-Geral de Energia e diz: olhem que este CPE, o NIF que foi registado não bate. Vocês têm que pedir esta informação novamente. Lá volta a Direção-Geral de Energia a pôr o processo junto da entidade gestora a dizer: meus amigos, vocês esqueceram-se aqui ou têm esta informação mal preenchida, toca alterar outra vez esta informação. Está bem? Por isso, o NIF que está aqui a referir ou é do proprietário do CPE, que pode ser uma empresa ou uma pessoa singular. Depois, se houver armazenamento, nós temos que indicar qual é que é a potência desse armazenamento e qual é que é a capacidade desse armazenamento em termos de quilowatt-hora. E como é que nós sabemos esta informação? Está nas fichas técnicas do equipamento. Depois temos a unidade de produção. Okay? Temos que preencher a informação daquela unidade de produção. O exemplo, então temos aqui então novamente aqueles 4 pontos que eu referi. No ponto 1 nós tínhamos a instalação já instalada, já tenho o CPE de produção, eu vou registrar aqui o CPE de produção. Nos outros 3 eu não tenho. O primeiro, porquê? Porque o primeiro vai receber a energia que é partilhada, o segundo não está lá nada e no terceiro ainda vou instalar a UPAC. Por isso, CPE de produção só existe num. Potência gerada da UPAC, quilowatt-pico. O que é que nós estamos, o que é necessário aqui identificar? Kilowatt-pico, não é? Dos sistemas fotovoltaicos é o quê? A potência máxima, digamos assim, do sistema, ok? Do sistema de geração de energia, do sistema fotovoltaico ou de um gerador eólico, ou seja o que for, desde que seja de energia renovável, está bem? E depois temos o outro ponto que é a potência instalada da UPAC. E agora que vem aqui a grande questão, que é, então, pedem uma potência de geração e agora pedem uma potência instalada. O que é que eles querem dizer aqui com potência instalada da UPAC? Potência instalada da UPAC é a potência do inversor, ok? Não é a potência, por exemplo, do transformador que vai ficar ali, porque depois tem que ser ligado um transformador para fazer a ligação ao ramal e etc., porque aquilo, no ponto 3 é um terreno baldio. Não é isso, ok? É a potência do inversor. E se existir mais do que inversor? Se existir mais do que inversor, é o somatório daqueles inversores. Está bem? Se for uma instalação de grandes dimensões e que tenha mais do que um inversor, então nós temos que somar a potência de todos os inversores. Mas qual é a potência? É a potência aparente. O que é a potência aparente? É o somatório da potência nominal mais a potência reativa. Está bem? É basicamente isto. O que é que depois temos de fazer? Temos que identificar a potência de injeção na RESP. E agora vocês perguntam-me assim, mas o que é a potência de injeção na RESP? Vou injetar tudo? Eu não sei quanto é que vou injetar. Então, pelo sim, pelo não, vamos meter igual. Vamos meter igual à potência do inversor. Está bem? Porque eu não sei, de acordo com os cálculos, ou se vai haver alguma altura em que eu não possa injetar toda aquela energia na rede. Está bem? E isto é que vai permitir ao operador de rede saber que a energia que vai ser injetada na RESP tem ou não essa capacidade. Está bem? Este é um dos pontos fulcrais. No pior dos casos, o que eu aconselho é
ponham sempre igual à potência instalada, igual à potência injetada na rede, para vocês no futuro não terem qualquer problema, ou o operador de rede chegar lá ao pé de vocês, um dia vocês fazem uma instalação de 1 mega e de um momento para o outro estão a injetar 1 mega. E o operador de rede vai-vos bater à porta e vai-vos dizer, amigo, você não pode instalar 1 mega, só pode instalar 500 kVA. E o que é que acontece então aos outros 500 kVA que vocês instalaram e que o operador de rede vos disse que vocês não podiam instalar? Não é? Tem que montar depois um sistema dentro da UPAC de forma a bloquear a injeção dos outros 500 kVA. Estão a ver? É assim, neste caso, vocês abrem o jogo, digamos assim, e põem um igual ao outro. Depois, se existe injeção na rede, como isto é um autoconsumo coletivo, eu vou dizer que sim, não é? Não vou dizer que não, porque se eu disser que não existe partilha de energia, o que é que vai acontecer? Ou melhor, pode haver o caso de não haver injeção na rede, não é? Como já referimos, quando for dentro de uma rede interna, não é? Mas se não estamos aqui a falar de uma rede interna, não é? Estamos a falar sempre, neste caso, estamos a falar sempre aqui da ligação à RESP, eu vou dizer sempre que sim, está bem? E é isso que nós temos que preencher. Já percebemos então que o CPE, já percebemos a potência gerada é a potência da unidade geradora, a potência instalada é a potência do inversor ou dos somatórios dos inversores que estão associados àquele CPE, potência de injeção vamos pôr igual à potência instalada da UPAC e se ela é ou não injeção na rede. Ok? Até aqui tudo bem. Próximo passo. E temos que pedem-nos as coordenadas de latitude, coordenadas de longitude e o número de identificação do prédio. E aqui começa a dor de cabeça, que é, então mas coordenadas é que eu tenho que pôr. No pior dos limites, pode-se pôr as coordenadas do Google, ok? Do Google Maps. Mas o ideal era nós conseguirmos fazer as coordenadas do que é indicado no passo, se eu não estou em erro, no passo 3. E agora como é que eu sei o número de identificação do prédio? Ok? E aqui que surge aqui um problema. Ora, o número de identificação do prédio não é uma coisa fácil de nós termos. Ou nós telefonamos para o operador de rede de distribuição e sabemos qual é que é o prédio, o número do prédio, ou então mais vale não inventar com números aqui, está bem? Porque o que vai acontecer é, vai-se pôr um número qualquer, o operador de rede vai olhar e vai dizer assim, não, este número não está correto, volta outra vez para trás, está bem? Há duas hipóteses de nós sabermos este número de prédio. Ou nós telefonamos para o operador de redes, ou o técnico certificado na área reservada dele tem uma coisa que se chama novo pedido de categoria C. Okay? Clica lá nesse novo pedido de categoria C e depois preenche o NIF e preenche o CPE. Okay? E ele faz um pesquisar. Ao fazer o pesquisar, o que é que lhe vai dar? Vai-lhe dar o ponto azul, que é a identificação do prédio. E é preencher esse número. Ok? Já sabe. Está bem? O que é que vai acontecer quando eu ponho o NIF? O NIF vai-me dar todos os CPS que estão associados àquele NIF. Eu não devia ter isto aqui, mas pronto. Mas o que acontece é que ele vai associar a identificação do prédio àquele NIF e vocês já sabem que sobre aquele identificação do prédio urbano tem aquele conjunto de NIFs associados. Ok? E é esta a informação que nós temos que preencher. Ou telefonamos para o operador de redes, ou dentro da nossa área reservada como técnico certificado, faço um novo pedido de categoria C, identifico o NIF, identifico o CPE e ele automaticamente faz-me pesquisar e eu consigo identificar isto. O que é que nós devemos fazer? Depois a seguir eu vou guardar, né, esta informação, porque senão eu estou a bloquear ou estou a fazer um registro dentro da minha área reservada que não me interessa. Mas eu para pesquisar, para fazer essa informação, tenho essa capacidade. Por fim, tem que registrar o nome, o NIF, o CAI, o e-mail, os contactos de quem? De quem é o proprietário daquele CPE, está bem? O que é que acontece? Se for uma empresa tem que identificar o CAI, se não for uma empresa não tem que identificar o CAI, está bem? Mas é uma forma de nós termos toda a informação dentro. Ora, como vos falei há pouco, o ponto 3 era uma instalação que está numa zona sem qualquer tipo de instalação e está dentro de uma área geográfica, digamos assim, que é que é um terreno baldio. Ora, aquilo tem investimento, não é? E quem é que faz esse investimento? Só tem duas hipóteses. Ou é o operador de rede de distribuição, que vocês pedem para o operador de rede de distribuição fazer esse investimento, ou tem que ser uma empresa credenciada pelo operador de rede, ok? Não pode ser a empresa que eu conheço, a B ou C, que pode fazer a instalação à rede de distribuição. Tem que ser uma empresa que esteja credenciada pelo operador de rede de distribuição, está bem? E depois, o que é que a E-Redes permite? A E-Redes tem dentro do portal deles
um simulador para nós termos mais ou menos quais são os custos que estão inerentes, digamos assim, desde a unidade de produção, digamos assim, até onde pode ser ligado, onde o operador de redes nos diz onde é que nós podemos ligar, ok? Porque não vamos ser nós que vamos decidir onde é que aquilo vai ser ligado. Durante o processo de licenciamento, existe um conjunto de informação que é trocada, né, entre o operador de redes e a Direção-Geral de Energia, e há um momento do processo que o operador de redes vai dizer qual é o custo que está associado para fazermos a instalação daquela unidade de produção, daquele terreno baldio, e quanto é que aquilo vai custar. Mas nós, de alguma forma, podemos logo ter mais ou menos aqui os custos de que estão inerentes. Eu aqui fiz um exemplo, disse que era aqui está em baixa tensão, mas não é verdade. O exemplo que eu fiz foi de uma média tensão. Depois ele pergunta-me lá qual é que é a potência do que vai ser ligado, eu disse que era 212, disse qual é que era a distância média que eu previa entre a unidade de produção e onde é que ia ligada à rede de distribuição, eu disse que era 1,2 km, que era 1.200 metros, e ele automaticamente disse-me que só para fazer esta instalação de 1.200 metros enterrado, que eu disse que queria enterrado, está aqui, ó, 215 kVAs, subterrâneo, 1.200 metros, quem é que fazia? Era a redes que eu não queria ter problemas, antes disse que era o funcionário. Ele disse-me logo, olha, para fazeres mais ou menos isso... Paulo, sim. Peço desculpa, só para dar a nota que já são 18h18, está bem? É só porque... terminar. Passa rápido, é só porque... Claro, só para dar essa sim. nota. Pronto. E ele disse-me logo mais ou menos quanto é que aquilo poderia custar, está bem? Claro que não são um valor fidedigno, pois esse valor fidedigno é então dado depois durante o processo de licenciamento. Ora, eu aqui só fiz um slide basicamente que é para nós percebermos como é que toda esta informação circula, não é? Para nós termos mais ou menos noção. Ora, o processo entra dentro da Direção-Geral de Energia. O que é a Direção-Geral de Energia? Valida a informação. Que informação? Aquele requerimento que nós falamos do autoconsumo coletivo e da comunidade de energia renovável está assinado, se não está, que não é. A declaração do condomínio, se for entregue, que é o tal artigo do 85. O shapefile, que é para ver, o shapefile, quando falamos aqui, é a validação da informação, se está bem preenchida ou não, e agarra nessa informação e dá ao operador de redes. O que é que o operador de redes vai fazer? Vai analisar o NIF com aquele CPE, por isso é que eu vos disse, é importante que o NIF seja igual ao do CPE, as subestações que nós já falamos, que é para ver os ramais e etc., as coordenadas das instalações, para ver se as instalações, onde é que está, e para validar se ela está mesmo naquela subestação e dentro daquele ramal, e depois vai validar a capacidade da rede, para ver se aquela rede tem ou não aquela, em tempo real, não é? Se tem essa possibilidade. O que é que acontece a seguir? Informa a Direção-Geral de Energia. O que é que a Direção-Geral de Energia vai fazer? Vai ver então as proximidades e as distâncias. Porquê? Porque já recebeu a informação do operador de redes e se essa informação, se o operador de redes disser que está tudo ok do lado deles, a DGEC também não vai pôr com qualquer implicação por causa das distâncias, está bem? O que é que vai acontecer? Se estiver tudo ok, vai haver então, o operador de redes vai indicar então a viabilidade para a instalação, as condições para o ponto de ligação e então começa o tal processo para quê? Para começar então a instalação da unidade de produção, está bem? Depois existe aqui um conjunto de passos que depois tem a ver com fiscalização, com o pedido da certificação da UPAC, depois existe mesmo a emissão do certificado de exploração daquela unidade de produção. E só para dizer o seguinte, isto é visto UPAC a UPAC, ok? Não é visto o conjunto total. Isto é um ACC que tem 200 kVAs. Não, isto é visto UPAC a UPAC para ver se as UPAC que vão fazer parte daquele autoconsumo coletivo ou da comunidade de energia renovável obedecem a todos estes processos e estes critérios. Por isso é que vocês agora estão a imaginar em processos de licenciamento que têm 100 membros, né? 100 autoconsumidores, a informação completamente dispara um dos outros. Isto é um processo bastante demoroso, por isso é que muitas vezes os processos de licenciamento demoram aqui algum tempo, está bem? O papel da ADEME, eu vou já nem vou entrar por aqui porque tinha mais aqui 4 ou 5 slides e pronto. E acho que são 7h20 e acho que o que eu disse está resumido, está bem? Muito bem, porque eu tenho aqui algumas perguntas, Paulo, já agora para si, e foi interessante, vai-nos disponibilizar esta apresentação, certo? Na verdade, eu sinto-me esmagada, está bem? Isto é de facto para esmagar qualquer
mostra que isto é muito técnico, mesmo nós estamos habituados a mexer com legislação e isso de facto não é fácil, não é? Do que esteve a explicar não é fácil. Eu só muito rapidamente algumas questões que aqui estão, está bem? Perguntou logo no início a Júlia, ainda estava a falar na questão do autoconsumo individual, se o registro na DGES para autoconsumo aplica-se também a baterias de armazenamento, se assim também é algo rápido, quase instantâneo na resposta por parte da DGEG, tem ideia para dar resposta a esta questão? Estávamos a falar ainda do autoconsumo individual, estava a falar na questão do autoconsumo individual e a pergunta era se isto também se aplica a baterias de armazenamento. Não, se eu não estou em erro, no portal da Direção-Geral de Energia, quando o técnico faz o registro da instalação, da UPAC dentro da instalação de utilização, eu acho que, eu não sei de cor, eu tinha que ir ver os campos que lá estão, mas eu tenho ideia que não é pedido a potência, ou seja, o que for de armazenamento, está bem? É só da produção, da geração. Ok. Depois uma outra pergunta, ali eu depois registro isto tudo, que é uma observação, não dá tempo para ver todos, perguntou a certa altura, quando estava a falar no autoconsumo coletivo em condomínio, diz, não percebi bem a questão do autoconsumo coletivo em condomínio, ter de estar ligado a vários contadores, sendo a distribuição virtual, entre parênteses, e contabilizada pelos contadores inteligentes, não bastava ligar a um contador desde que a potência admissível seja ok? Portanto, é aquela questão de vários contadores. Porquê. Sim, eu vou explicar porquê. Porque quando nós quando fazemos a unidade de produção, basicamente, bom, espera lá, vamos lá ver uma coisa. É assim, ela pode ligar a um contador, ela pode lá estar ligada a um contador, mas tem que haver mais do que um CPE, ok? Nesse registro. Okay? Ela pode estar ligada a esse contador. O que eu falei do CPEs. Certo, mas falei da coluna montante. Porquê? Porque normalmente a instalação de utilização, ou o proprietário daquela fração, como as potências são tão grandes, a instalação não é certificada para receber aquela potência, estão a ver? Por isso é que eu digo sempre para ir à instalação para a coluna montante e não para a instalação que está a receber o consumo dentro daquela fração. Tem mais a ver com isso, está bem? Depois, eu acho que novamente o Miguel Cerqueira perguntou mais uma coisa, dizendo como é o processo para adicionar novos participantes e unidades de produção e para alterar coeficientes de partilha. Isto tem um pouco a ver com o que estava a falar na altura, não é? Qual a periodicidade e qual o tempo de resposta da DGEG? Pronto, os coeficientes de partilha não têm a ver com a DGEG, os coeficientes de partilha depois têm a ver com o operador de redistribuição, está bem? Porque essa informação depois tem que estar registada dentro do portal, que é um portal onde vai ser submetido os coeficientes de partilha e como é que é feita a partilha de energia. Basicamente, sempre que houver alteração de entrada e saída de algum membro, tem que ir a esse portal e fazer a alteração desses coeficientes de partilha. O que é que acontece se não fizerem a alteração dos coeficientes de partilha? Ponto número 1, o operador de rede vai logo ver que aquilo não dá 100%. A partir do momento em que não der 100%, aquilo levanta uma flag dentro da área deles e vai dizer assim, meu amigo, neste caso vai falar com a entidade gestora do autoconsumo e vai dizer, olha, vocês têm que alterar isto, porque isto aqui, o somatório de todos os coeficientes de partilha não dá 100%. O que é que vai ter de acontecer? Vai ter de fazer essa alteração, está bem? Porque senão fica suspenso. Duas vezes a mesma reflexão por parte da Cristiana, que se deve ter sentido esmagada também, quando disse precisam urgentemente de desburocratizar o processo. Pelas vantagens económicas e ecológicas de uma comunidade energética, estas deviam aumentar em número, mas com tantas regras quanto à Constituição é burocrático. A Cristiana registrou este comentário duas vezes. O Miguel Sequeira novamente perguntou, já agora, consegue dar estimativa informal para os tempos de licenciamento da DGEG atuais? Para um projeto simples, bem menos do que 300 kW, coeficientes fixos, partilha a menos de 2 km entre outros membros? Tem ideia dos tempos? Pronto, o que eu posso dizer sobre os processos de licenciamento que deram entrada junto da Direção-Geral de Energia é o seguinte, existe um conjunto grande de projetos que estão para aprovação. O objetivo é que essa plataforma que vai ser montada e que se espera que seja lançada em julho, todos estes processos estejam logo integrados dentro dessa plataforma e que exista basicamente uma task force para nós, digamos assim, apoiarmos, e está previsto, se nós virmos, há uma das medidas do Governo que é para apoiar na parte dos processos de licenciamento. Mas a Direção-Geral de Energia, pelo aquilo que temos reunido e que temos falado com eles,
o que eles nos disseram foi que neste momento está a demorar entre 3 a 4 meses, digamos assim, as primeiras interações. Okay? O que é que acontece nas primeiras interações? É o quê? Como a folha de Excel está mal preenchida, não é? Estão sempre neste ping-pong. Vai. O que é que acontece? Está mal preenchida, volta outra vez para o final da fila, volta outra vez mais 4 meses. E aí, por isso é que é tão importante. E por isso é que eu trouxe esta apresentação, que é bastante complexa, e eu percebo isso perfeitamente. Nós vamos fazer mais apresentações, se calhar, possivelmente como esta, e também vamos disponibilizar uns guias, ok? A ADEN e a Direção-Geral de Energia está a trabalhar nos guias com exemplos práticos para que as pessoas consigam preencher esta folha de Excel e ela venha o mais assertiva possível para que não exista para que esta interação acabe, digamos assim, por si só. Pronto, só mais, depois temos aqui o Rómulo, 3 perguntas, se consegue ter essa ideia. Porque, na verdade, o Paulo esteve a fazer a apresentação um bocadinho indiferenciadamente de autoconsumo coletivo e de seres, não é? Portanto, na verdade, quase que para nós ficaria indistinto, exato, nesta tramitação. Se sabe quantas seres estão oficialmente registadas na DGEG, quantas ACCs, autoconsumos individuais, e quantas entidades gestoras? Porque existem muitas informações não oficiais, dá lugar a incorreções divulgativas. Nós vamos falando em seres, não sabemos se estão constituídas ou não. Há valores para isso? Eu vou ser sincero, eu neste momento não sei os valores, não sei, mas o que eu posso dizer é o seguinte, e isto é uma das questões que nos fazem muitas vezes, não há uma listagem de empresas de autoconsumo coletivo, nem há uma listagem de empresas de comunidades de energia renovável. Isto porquê? Porque um autoconsumo coletivo, como eu acabei de apresentar, ele é constituído no processo de licenciamento. Uma comunidade de energia renovável junta-se e constitui-se juridicamente para criar uma comunidade de energia renovável. E elas são completamente individuais. O que existe são empresas que dão apoio e que prestam serviço para a constituição de autoconsumo coletivo e comunidade de energia renovável, tá bem? Porque o autoconsumo coletivo é aquele, não há mais nenhum. A comunidade de energia é aquela, não há mais nenhuma. Eu, como autoconsumidor, não posso estar no autoconsumo coletivo e numa comunidade de energia renovável. Eu só posso estar numa única, está bem? Certo. Paulo, depois há aqui uma última pergunta, que é picuinhas sobre o preenchimento, mas eu se calhar não sei se consegue aceder aqui aos QIA, e vi a última pergunta, elas são 8 perguntas no todo, não, por acaso são ali 11, mas eu já as vi todas. O Fernando Rocha ainda está a despedir-se, pronto, não há mais detalhes sobre o seguro de responsabilidade civil. Está ali uma pergunta sobre o preenchimento no diagrama da carga extraída do balcão digital em rede por uma CPE, com IC mais o PAC mais IA, aparecem 4 colunas de medição, 15/15 minutos. Qual a diferença entre a coluna injeção na rede medida na IC, ativa kilowatt, e a coluna produção registada ativa kilowatt? Portanto, aparentemente tem duas colunas, uma injeção na rede e produção registada. Consegue responder? Senão nós também registramos aqui estas perguntas. Eu assim à primeira vista não sei qual é que é a diferença, mas de certeza que se o operador de rede apresenta essa diferença, deve haver. Eu diria que o que é injetado na rede é o que é contabilizado no contador, okay? É o que eu suponho, e depois existe o outro que era, eu não sei qual era a outra nomenclatura. Injeção na rede medida na IC, e a outra dizia produção registada, ativa em kilowatt. Então, mas a injeção na rede é o que vai para a rede de distribuição e a outra é o que a unidade de produção produz como um todo, está bem? E depois a diferença entre o outro deve ser o que o PAC consumiu, ou melhor, o que a instalação de consumo consumiu o PAC. Certo. E uma pergunta última, também pode ser para a Natália, porque está mais por dentro disto. Tem detalhes sobre este seguro de responsabilidade civil que se falou? Quem é que são as entidades possíveis, quem é que deve ser tomador? Eu, por acaso, não tenho conhecimento disto. Relativamente ao seguro de responsabilidade civil, o que é que pode dizer? Eu? Natália, Natália, força. A Natália, mais. Sim, talvez o Paulo consiga explicar melhor, mas uma vez constituído o autoconsumo coletivo, é a entidade gestora que assume todas as responsabilidades relativamente ao ACC. Sendo constituída uma comunidade de energia, é a entidade jurídica, né, constituída na qualidade de comunidade de energia, que vai assumir as responsabilidades. Não é só
seguro de responsabilidade civil, tem as garantias, tem que ser prestadas, ou seja, várias questões jurídicas, né, que são concentradas na figura da EGAC, no caso do mero autoconsumo coletivo, e da comunidade de energia, enquanto entidade jurídica, que vão ser concentradas na figura da EGAC, ou da SER, ou CCE, né, se for o caso, porque a EGAC, a SER ou a CCE, como o Paulo bem disse na apresentação, são representantes, né, do coletivo, que é o autoconsumo, né, e que são os membros ou titulares de participações sociais da comunidade de energia. Por favor, me corrija se eu estiver errada, Paulo. Está perfeito. Certo. Bom, então eu vou. Já passou muito tempo. Eu sei que quem está a falar acha sempre que falou pouco tempo. O Paulo já fez aqui uma apresentação muito completa, não chegou ao fim. De todo modo, nós vamos pedir, que é o que nós temos feito, que o Paulo nos envie a sua apresentação maravilhosa, que nós vamos enviar para quem se inscreveu, certo? Portanto, nós normalmente fazemos essa disponibilização, não havendo nenhum problema. Paulo, se calhar corrige aquele quadrozinho que tinha lá os números de telefone e tinha os mancos, para nós não estarmos a mandar os números. Não, esse não há problema, porque esses foram inventados por mim. Foram inventados. Certeza que Mas o fato é que, enfim, eu só agradeço bastante mais uma vez a apresentação muito pormenorizada do Paulo, porque nós temos debatido bastante, né? Autoconsumo coletivo, comunidade de energia, só que depois, na hora de colocar a mão na massa e realizar os registros, fica toda a gente completamente perdida. E eu confesso que, de facto, precisamos mesmo deste roteiro, ou seja, ter depois a apresentação do Paulo com os linkzinhos todos, com o Excel que estamos a preencher para tentar perceber como é que as coisas são preenchidas. E eu vou fechar, são 18h33, foi muito produtiva esta sessão, agradeço imenso ao Paulo, porque deve ter perdido imenso tempo para preparar esta apresentação. E, portanto, naturalmente foi um gosto estar a ouvi-lo. Peço desculpa de ter interrompido, mas de facto nós temos aqui timings e depois temos que fechar. Agradeço imenso, agradeço a atenção das pessoas que permaneceram agora aqui no fim, já estão a sair a correr, porque preparam aqui as coisas de outra forma. Nós para a semana estaremos cá outra vez, não é? Passo a palavra à Natália para também fazer aqui um despedimento e agradeço mais uma vez. Na próxima semana, né? E pegando também bastante nessa vertente mais prática que nós pretendemos apresentar nesse segundo ciclo de webinars, depois do roteiro extremamente pormenorizado apresentado pelo Paulo. Na semana que vem, nós vamos receber a Ana Bernardo, que é consultora da Copérnico, e contribuiu para o projeto de SER de Vila Boa do Bispo, e vamos também receber o Francisco Gonçalves, da Seaside, que contribuiu para o projeto de comunidade de energia renovável de Mangualde. Então, nós vamos ter aí 2 casos práticos de comunidade de energia renovável participada por municípios, ou melhor, por autarquias locais, né, para que nós tenhamos aí mais inputs, bases práticas de como é que essas comunidades têm sido construídas em Portugal, e também para verificarmos que, como o Paulo bem disse na sua apresentação, cada projeto é um projeto e vai depender sempre das necessidades e peculiaridades, né, do projeto dos respectivos membros. Então, penso eu que a próxima sessão também vai ser muito interessante na sequência da excelente exposição trazida do Paulo. Agradeço bastante. Agradeço bastante a Dani também, e parabenizo pelo excelente papel que vem desempenhando na disseminação de conhecimento e experiência no que concerne ao autoconsumo coletivo das comunidades de energia renovável. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Só uma nota, Natália, guarda, por favor, porque és anfitriã, aqui as perguntas, está bem? Para ficarmos depois com o registro das perguntas, ok? Porque és anfitriã. Eu vou fazer um print, na verdade. Tá bem, não sei se eu consigo descarregar. Agradeço a vossa... O chat conseguimos, mas... Eu faço também, vou fazer aqui um copy-paste. Agradeço então a vossa presença e para a semana cá estaremos com mais uma visão mais prática de como é que nós podemos constituir comunidades de energia, aqui no caso concreto comunidades de energia renovável, participadas por autarquias locais. Obrigada, e obrigada, Paulo. Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada.
isto.